100, meus amigos, 100. Isso mesmo, 100 podcasts acabamos de chegar. Galera, é uma marca assim sensacional essa. Cara, assim, sério, é inacreditável. Eu não imaginava. E aí eu não tô fazendo um discurso aqui emocional nem nada do tipo. Inclusive eu tô fazendo esse podcast enquanto eu caminho aqui com o notebook na mão. Eu tô andando pra lá e pra cá, tô fazendo um podcast de pé pela primeira vez. Mas eu quero falar inclusive sobre isso, sobre como é os podcasts que eu faço. Bom, eu não imaginava quando eu criei o podcast que chegaria a uma edição 100. Eu achava que seria um quadro apenas inicial e depois seria substituído por algum outro, né? Mas, mano, 100 edições vai ser um quadro infinito. Vocês podem ter certeza que podcast vai ser infinito. Quero fazer 1000 podcasts, se possível, 2000, 5000, 10.000, vai saber. Eu vou fazer podcast até eu morrer. Até quando eu estiver velhinho ali, eu vou estar fazendo podcast pra vocês. Mas, mano, é sim uma marca sensacional, porque, velho, eu tava até voltando lá atrás, nos primeiros podcasts, pra ver como que eu falava. Eu fui ver o primeiro podcast que eu fiz, mano, que bagulho ridículo. Eu começava os vídeos de uma animação zero, tá ligado? Parecia que eu tava morrendo. Eu fui ver minha voz e falei, meu Deus, ainda bem que eu melhorei, velho. Eu tava morto pra falar. Eu não sei se era timidez e tal. Só que assim, eu fiquei contente porque a partir do terceiro podcast, a minha animação já tava grande pra caramba. Eu falei, poxa, então eu em poucos meses, ou poucas semanas ali já tava diferente, né? E que, assim, não é tão surpresa ser no terceiro episódio isso já acontecer, né? No terceiro podcast, porque o podcast era semanal, né? Ou seja, é uma semana depois, uma semana depois. E o podcast ser semanal é uma coisa muito boa, porque em uma semana você aprende muito mais do que você já sabia. Sobre o Pro Wrestling, sobre WWE, sobre uma teoria. Porque assim, você ouve opiniões diferentes, você lê coisas diferentes, você assiste outros combates, você revê aquilo que você disse, e aí você acaba que meio que se reformulando, né? Você vai ali cada vez mais se adaptando, entendendo melhor, e aí na semana seguinte você já consegue formular um tipo de opinião melhor, consegue formular um argumento melhor. Esse que é o legal de um podcast ser semanal, né? E no começo, essa ideia de podcast era para falar sobre notícias de WWE, mas não precisava ser necessariamente do Raw, né? Que antes era só do Raw, para quem não sabe, fazia só podcast sobre o show do Raw, o Raw e o Raw, porque o SmackDown não era ao vivo, ninguém ligava pro SmackDown na época, eu também não ligava tanto, então eu fazia só do Raw. E falava também de notícias que não aconteceram no Raw, e beleza, né? Era um podcast um pouco mais curto, e beleza, a galera desde o começo já dava um bom feedback, isso que eu gostava pra caramba, a galera assistia ali. Eu tinha, quando eu comecei o podcast, praticamente uns 200 inscritos ali, 300 e poucos inscritos, e sempre dava ali uma média boa de visualização. É isso que eu gosto do meu canal. O meu canal sempre teve um bom feedback, porque, por exemplo, quando eu tinha 400 inscritos, minha média de views era mais ou menos 200 visualizações, ou seja, pelo menos 200 meus inscritos eram ativos. Uma coisa que eu sempre tive esse orgulho do meu canal é que meus inscritos são ativos. E hoje o podcast ele pega muitas visualizações ali. Claro, depende muito do show, né? Quando o show vai bem, as visualizações, é excelente. Por isso que eu fico até feliz quando o show vai bem, né? Além de como fã gostar de assistir um show bom, ainda o podcast também sai ganhando com isso. Agora, quando o show vai mal, cara, aí é mais complicado, a galera fica um pouco mais desanimada. Só que também não é tão ruim, porque quando o show vai péssimo, quando acontece algo trágico pra caramba, a galera quer assistir só pra ver eu reclamar, só pra ver eu dar rage. Eu parei, inclusive, com esse negócio de dar rage, né? Eu nem sempre dou rage mais, porque eu percebi que tem muita galera assistindo meu canal que ela é um pouquinho mais nova, um pouco mais criança, digamos assim, um pouco mais infantil. Então eu tentei não colocar tantos xingos. Claro, eu não vou ignorar tanto xingo, porque às vezes eu gosto de xingar mesmo, eu não vou deixar de xingar só por causa disso. Mas eu procurei evitar ali de colocar xingos em determinadas coisas, preferi explicar de uma forma mais, assim, normalzinha, pra todo mundo gostar, né? Claro que os mais das antigas vão sentir falta daqueles Zés um pouco mais rio da vida, né? Mas é isso aí, é por isso que até que eu criei o estilo de vídeo Rage semanal. Exatamente pra aquela galera antiga ter ainda um pouco das lembranças do passado e ver alguns rages ali interessantes, porque não dá pra misturar com o conteúdo normal aqui. Eu tô tentando profissionalizar as coisas. O podcast que antes eu
colocava várias, desde o começo colocava várias imagens do show, né? Ultimamente, é que antes eu pegava as imagens que a WWE tira foto, né? Você entra no site da WWE, inclusive aí eu já respondo a pergunta que muitos fazem: poxa, Jesus, de onde você pega essas imagens? Lá no site da WWE ela deixa as imagens depois do show, né? Depois, sei lá, 1 hora depois, 2 horas depois. Por isso que eu demoro pra caramba pra editar e vou sempre dormir tarde. Eu espero ela lançar as imagens e eu jogo então no podcast pra vocês assistindo. Porque em vídeo não dá, né? Inclusive eu tinha um projeto, fazendo junto com um amigo meu, de colocar vídeos do Raw, né? Alguns momentos ali, enquanto eu ia falando. Só que não deu muito certo, porque os direitos autorais, cara, é muito complicado. É muito complicado, a WWE é bem rigorosa. E mesmo quando dá pra colocar, você ainda toma flag. Então é difícil. Não dá muito certo. Eu deixei com as imagens mesmo. E por incrível que pareça, mesmo sendo com as imagens, eu achei que simplesmente não ia dar muito certo no começo, porque o pessoal queria ver vídeo, não imagem. Ainda assim deu muitas visualizações. E aí eu percebi o seguinte: caraca, então a galera deve assistir mais por conta do que eu falo do que por conta do que eles veem. E aí eu senti que, velho, as minhas opiniões estavam fazendo efeito, as minhas opiniões estavam agradando a galera. E o que eu acho mais engraçado nisso tudo é que, assim, a intenção do podcast não é falar exatamente o que a galera quer ouvir, é falar o que eu penso. Eu nunca no podcast pensei assim: não, vou falar exatamente o que a galera vai querer ouvir aqui, porque se eu falar isso, por exemplo, o Roman Reigns é o melhor da atualidade, todo mundo vai gostar, né? Não, se eu ver ali, por exemplo, o Randy Orton, que é muito querido pela galera, né? Vocês podem ver que nas últimas semanas eu fiz críticas ali dele como wrestler, como superstar eu elogiei, mas como wrestler eu não quis nem saber. Eu critiquei e ele é um dos mais queridos. Por quê? Porque é o que eu penso, é o que eu penso. E o que eu acho legal é que o que eu penso muita galera gosta, né? É isso que eu fico impressionado de ver. E tipo, não é simplesmente em um vídeo a galera gostou do que eu pensei, ou em 2 vídeos, 5 vídeos, não. São basicamente 100 podcasts e em quase todos ali eu posso dizer que a maioria gostou do que eu disse. Então dá um certo orgulho assim, né? Dá uma certa motivação de você continuar. Às vezes eu acho que a galera esquece de dar like no podcast. Uma coisa que eu sempre fico orgulhoso é quando o podcast chega a 1000 likes. Pra mim, se todo podcast tiver 1000 likes, é GG, é GG. É claro, o que conta também é visualizações, mas se tiver like, ok, né? Mas às vezes a galera esquece e tal. Eu entendo. Inclusive, eu botei os podcasts pra acontecerem às 11 horas, 11h30, exatamente porque eu sei que é o horário onde a galera que estuda à tarde tá quase indo estudar. Eles vão querer almoçar mais ou menos 11 horas, 11h30 pra ir pra escola. E aí eu solto o podcast, é como se fosse um jornalzinho ali. Eles almoçam ouvindo o podcast ali, assistindo as imagens. E depois vão pra escola, né? Ou pra galera que estuda de manhã e vai chegar à escola ali, eles vão, saem mais ou menos umas 12h30, já vai ter saído o vídeo e pronto. Eles chegam em casa, almoçam já assistindo o podcast, né? Ou pra galera que estuda integral agora, né? Vai chegar em casa e assistir só depois. Mas enfim, o importante é que é mais ou menos essa a intenção, né? E pra quem não sabe, o podcast do SmackDown começou depois do draft, né? Depois que teve lá a divisão das brands, eu resolvi fazer do SmackDown também, que começou a ser ao vivo. E também veio tendo um grande feedback, inclusive há semanas que o SmackDown tem um feedback de podcast maior do que o do Raw, né? Mas o Raw ainda continua um superior. Eu não sei porquê, eu acho que a galera costuma assistir... Acho que na segunda-feira não tem nada pra galera assistir. Deve ter alguma coisa na terça que a galera às vezes não assiste o SmackDown, não é possível. Não sei se tem jogo, às vezes tem jogo na Libertadores na terça, não tenho certeza. Mas geralmente a galera costuma assistir mais Raw, ou pelo menos assiste mais o meu podcast do Raw do que do SmackDown. Também pode ser que eles assistam do Raw porque acham que o Raw é ruim, ou porque o Raw acaba mais tarde. E como eles não podem assistir o show inteiro, eles vão dormir e depois assistir o podcast pra saber o que aconteceu. Às vezes é por isso também. Inclusive, muitos assistem aqui no canal o podcast sem assistir o show, mas só pra entender o que está acontecendo, para ficar por dentro das rivalidades. Eu conheço muitos, mas muitos mesmo, até amigos mais próximos, né? Amigas também, muita garota também assiste os podcasts sem assistir o show. Às vezes porque tem que estudar e aí não tem tempo para assistir o show e assiste o podcast para fazer um resumo, né? Até por isso que hoje, ao invés de eu pegar as imagens lá do site da WWE, eu vou tirando prints da luta. Então, todas essas imagens que vocês vão ver nos últimos podcasts, sou eu que tipo, no meio do show eu tenho que prestar atenção no que o cara tá falando, na promo que ele tá dizendo, no que ele tá fazendo, no como tá sendo o combate, e ainda tem que ficar tirando print do negócio, vários prints, e eu vou lá, jogo pro punch, colo lá, eu vou lá, corto, salvo rapidamente, volto, continuo assistindo o show,
Fora que no Facebook, lá no grupo, eu costumo fazer uma cobertura, né? Cada acontecimento eu falo o que aconteceu. Eu ainda vou lá, quando o show vai pro intervalo, coloco a imagem, falo o que aconteceu, faço alguma piadinha, posto, desativo as notificações para não lotar de notificação e vazo de lá. E aí, que mais que eu faço, né? Porque, tipo, da onde é que eu tiro várias ideias sobre um determinado segmento? Quando eu faço essa postagem no Facebook, eu pego meu celular, pra não ter que ficar saindo da página lá da transmissão da WWE, porque eu assisto pela internet. Eu pego meu celular, eu acesso lá o Facebook pelo celular, enquanto eu vou assistindo o show ao mesmo tempo. E eu vou na publicação onde eu fiz lá sobre determinado segmento e vou lendo os comentários. E aí lá, muitas vezes nos comentários, vem alguma ideia de alguém legal lá, algum comentário interessante, alguma piada interessante. Eu leio e eu falo, poxa, isso aqui vai ser legal falar no podcast, comentar sobre isso. Alguma curiosidade, alguém que não gostou de tal segmento, alguém que gostou e tal. Eu vou lendo tudo lá. Então é de lá que eu pego muitas vezes essas ideias pro podcast. Por isso que os podcasts começaram a ficar maiores depois que eu comecei a fazer isso, né? Então é daí que surgem então todas as ideias. Que hora que eu gravo esses podcasts? Eu já falei isso antes, mas eu vou falar de novo. Eu gravo na hora que o show acaba, galera. Sim, é meio loucura fazer isso, mas eu faço, cara. Inclusive, ainda bem que agora vai mudar o horário verão. Aliás, o horário inverno. O horário verão já mudou. Lá nos Estados Unidos vai mudar o horário inverno. E vai começar a acabar no Raw às meia-noite. E o SmackDown às 11 horas, velho. Porque, velho, acabava 2 horas da manhã. E aí, dava 2 horas da manhã, eu tinha que ainda gravar o podcast, editar tudo. Eu ia dormir 4 horas, 5 horas da manhã, cara. Sério, era de matar, era de matar. Às vezes eu nem conseguia dormir, a verdade é essa. Eu tinha que dormir só depois. E, assim, sem brincadeira, os horários que eu acordo são 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. É mais ou menos a minha média de horário, assim. De vez em quando, 1 hora da tarde. Eu não acordo de manhã, de tão morto que eu fico de ficar gravando podcast. Eu acordo sempre muito, mas muito de tarde mesmo. E eu acordo, eu vou almoçar só 5 horas da tarde, ou 6 horas da tarde, sério, vou almoçar essa hora, né? E eu vou assistindo o podcast ali, porque tipo, você acorda às 3 horas, 2 horas da tarde, você não fica com fome, cara, você só vai ter fome depois. E aí eu vou jantar na hora que tá passando o show, que é 11 horas, ou meia-noite, 1 hora, né? Então, eu tenho um calendário completamente zoado ali. Mas pra vocês verem o esforço que eu faço pra fazer o podcast, que é um dos quadros mais difíceis de fazer no quesito cansaço. Não no quesito montagem, porque o tipo de vídeo que eu acho mais fácil pra eu fazer, falando assim, gravando, é o podcast. Não tem corte nenhum. Não tem corte nenhum, raramente tem um corte que aconteceu alguma coisa, algum barulho ali. Ou sei lá, de vez em quando dá um branco do nada, sabe? Você esquece do que você ia falar, do nada, tchum. Eu tenho que pausar pra tentar relembrar, porque também meia madrugada, né? Às vezes dá essas loucuras aí. Então pode rolar esse tipo de coisa, mas geralmente, a maioria das vezes não teve corte nenhum. Não tem corte nenhum, sigo o vídeo normalmente. Diferente dos outros vídeos que às vezes eu tenho que pausar pra formular outra ideia, outro argumento, algum tipo de informação. Principalmente vídeos de top, é difícil pra caramba, porque você tem que entender exatamente o que aconteceu ali e tal. Você tem que falar algo já que tá no script, né? Já no podcast não, o podcast é improvisado. Eu vou falando, igual eu tô falando aqui agora. Eu não planejei nenhum roteiro nesse podcast. Eu tô falando improvisado aqui, tudo que eu sei relacionado ao podcast, eu vou falando. E por ser depois do show, eu consigo memorizar tudo que aconteceu em cada determinado segmento. Quem acompanhou uma live uma vez viu que eu tenho um roteirinho ali, que ele é mais ou menos assim, ele não diz o que aconteceu, mas ele só coloca em ordem, tipo, backstage de Ambrose, eu falo o que aconteceu lá, eu já lembro do que aconteceu no backstage e falo pra vocês. Promo Alexa Bliss e Becky Lynch, eu já sei o que elas falaram, já lembro tudo do que aconteceu. Só pra eu seguir a cronologia certa, mas não é pra um roteiro pra mim do que eu vou falar exatamente. Daí, tudo que eu vou falar é na hora improvisada ali. Inclusive, às vezes isso é até ruim, porque eu falo algo improvisado, no calor do momento, aí depois eu vejo que, tipo, não, nada a ver, falei merda, e aí no outro podcast tem que corrigir e tal. Mas é isso aí, eu acho que a graça do podcast é exatamente essa, né? É comentar tudo que eu penso ali, do que eu vi no show, e vamos que vamos. Eu não sei porque os podcasts começaram a ficar longos, cara. Do nada ali, se você pegar a partir do episódio 70, você vai ver que os podcasts, nossa, eles ficaram longos pra caramba, de 30 minutos a 50 minutos. Ficaram enormes. Eu não sei exatamente porque isso aconteceu. Antigamente era um pouquinho mais curto. Eu acho que é porque, sei lá, fui formulando mais ideias ali sobre determinado assunto e tal. Não sei exatamente. Mas mesmo... É um negócio engraçado. É uma coisa que eu fico também impressionado de ver. Os podcasts, eles são longos, eles são apenas imagens, mas ainda assim dá grande feedback, mesmo sendo longos, cara.
E as análises em geral, que antes eram podcast, eram um formato de podcasts, e aí depois eu transformei em um quadro separado, elas, inclusive, se você for pegar do Royal Rumble, cara, foi 1 hora e 5 minutos de análise. Quem que vai assistir um vídeo 1 hora e 5 minutos só de áudio, tá ligado? E algumas imagens ali do show. Quem que vai fazer isso? E pior que assistiram, mano. Foi uma das análises com maior feedback que eu já vi. E é um negócio que eu fico impressionado, tá ligado? Eu falo, mano, os caras gostam de ouvir minha voz, não é possível, cara. Meu Deus. Olha o tamanho. Porque, tipo, geralmente vídeo mais curto que é querido. Mas como desde o começo do meu canal, meus vídeos mais curtos eram sempre 20 minutos, mais ou menos. Então, eu acho que meus inscritos acostumaram a ver que meu canal são de vídeos longos. Tanto que quando eu faço um vídeo curto, até de gameplay, às vezes a galera reclama: meu, mas que vídeo curto é esse? Faz vídeo mais longo. Aquela série do CM Punk, a galera pedindo pra fazer vídeos mais longos e tal. É que aquela não dá, tá, galera? Mas mais pra frente, inclusive, já deixo aqui o recado, vai ter episódios mais longos. É que esses de agora, as rivalidades foram um pouco mais curtas, tá? De qualquer forma, a galera até reclama quando os vídeos são curtos, né? Porque eles acostumaram com vídeo longo, falam que vídeo longo é melhor. Alguns não, alguns até falam: poxa, mas os vídeos são muito longos, às vezes isso é meio chato, você podia encurtar as coisas e tal. Eu até tento às vezes, sério, eu não planejo quanto vai ser o tempo. Eu vou falando, o que der de minuto foi. E às vezes realmente extrapola ali, eu falo: meu Deus, eu falei demais, né? Igual eu tô falando pra caramba agora, né? Já foram o quê? 16 minutos e meio ali. Mas meu Deus. Mas enfim, eu fico muito contente em ver o sucesso que é o podcast. E a galera que acompanha o podcast do Raw e SmackDown tá começando a perguntar sobre podcast do NXT. Eu não trouxe até hoje porque é o seguinte: ele só passa na WWE Network, nem no YouTube a WWE posta as lutas, ela posta só um trechinho ali, mas não posta o resultado, tá? O resumo igual ela faz com o SmackDown Raw. Então fica complicado, porque tipo, são poucas pessoas que tem WWE Network. E geralmente seriam, eu acho que elas que gostariam de assistir o podcast do NXT, né? E na Fox, eu acho que passa na Fox, mas passa em um dia atrasado, né? No mesmo dia ali que passa na WWE Network. Então eu não sei se a galera ia se interessar tanto, né? É o mesmo caso do SmackDown ano passado. Eu não fazia porque não era ao vivo, poucos assistiam, mas depois começaram a assistir, eu comecei a fazer. Eu tô pensando em fazer. Primeiro eu vou fazer a análise geral do NXT Takeover que tá vindo aí, né? Eu não lembro a cidade que vai ser, mas enfim, vai ter um NXT Takeover aí. É o próximo antes da WrestleMania. Eu vou fazer sobre ele uma análise geral, vai ser o primeiro aqui, coisa do NXT que eu vou analisar. E aí vamos ver. E aí eu posso depois da WrestleMania começar a fazer podcast do NXT. Até porque na quinta-feira eu não tenho tantas ideias de vídeo, né? Então eu tava querendo fazer um negócio fixo ali. Eu fixo então o podcast do NXT. Aí fica na terça-feira podcast do Raw, na quarta-feira podcast do SmackDown, na quinta-feira podcast do NXT e na segunda análise geral de algum pay-per-view, caso tenha acontecido algum no domingo, né? Mais ou menos esse é o meu planejamento depois da WrestleMania. Então, pra galera aí que quer podcast do NXT, comenta se realmente quer, mas é pra assistir, vamos lá. Até quem não assiste, é bom assistir o podcast do NXT, porque é o seguinte... aí você fica inteirado sobre o que tá acontecendo no show, né? Você fica por dentro e sem precisar assistir. Às vezes você até se interessa pelo show. Eu, particularmente, não gosto tanto dos shows do NXT. Porque assim, tipo, resume na rivalidade principal, pelo título. Os demais rivalidades eu não gosto tanto, não acho que são tão bem desenvolvidas. Os combates eu acho interessante até. Então, às vezes eu não trago por causa disso. Mas óbvio, vai ser um podcast mais curto, porque o show é mais curto. Então vamos ver, eu tô pensando em fazer. Eu não sei se eu faço exatamente da quinta, porque, se eu não me engano, o NXT na Fox passa na quinta e não na quarta. Eu não tenho certeza, comentem pra mim quando é que passa o NXT na Fox. Que eu quero fazer o NXT, os podcasts, depois do episódio que eles passarem, né, lá na Fox, e não depois da WWE Network, porque nem todo mundo tem WWE Network. Depois que passa na Fox, beleza, dá pra gente fazer, porque eu sei que teve gente que assistiu, gente que tem Fox, que é a maioria, diferente da WWE Network. E aí eu faço podcast disso, né? Então comentei que dia que passa na Fox os episódios do NXT. E se são tão atrasados assim, porque pelo que eu vi, tem gente falando que é atrasado uma semana até. Se for isso, aí é complicado. Mas se for cronologicamente certinho, atrasado só um dia, beleza. Eu trago no outro dia e vocês vão lá e ouvem então aí os resumos do que tá acontecendo na NXT também. Enfim, é isso aí, galera. Eu acho que, em resumo, eu fico muito agradecido por todos vocês que assistem os podcasts aí. Marca número 100, vamos ver aí.
até quando vamos levar esse podcast. Eu sinceramente não pretendo parar. O que eu acho até interessante, mais uma coisa sobre esse podcast, né? É que por ser um conteúdo de WWE e você coloca o nome de podcast assim, meio aleatório, eu nunca imaginei que a galera ia querer assistir os vídeos. Fora que essa ideia de títulos, né? Porque eu coloco vários títulos ali de tipo Agora Vai, A Caminhada, Confirmado, A Caminhada se inicia, Agora é Guerra, vários títulos interessantes no podcast, né? Que tipo, nenhum é referência da WWE exatamente. É podcast, um número e um título ali que só quem assistiu o show talvez entenda o que quer dizer. Nem sempre a galera entende, né? Então quem não conhece nada de WWE vê um bagulho desse, tá passando lá no YouTube e vê um vídeo lá aleatoriamente, escrito podcast não sei o que, e aí com a miniatura de WWE e um título ali zoado, fica assim, what the fuck, que diabo é isso, né? Então eu sempre pensei, poxa, esse negócio de podcast talvez não vá muito longe, né? Mas acabou que é o quadro principal do canal, quem diria, né? Mas enfim, obrigado a todos que deixam like aí. Não esqueçam de deixar o like no podcast. Comentem aí o que vocês acham dos podcasts, igual vocês sempre fazem. Para deixar claro também, eu sempre leio ali a maioria dos comentários dos podcasts ali, vejo o que a galera tá pensando e tal. E é isso aí, galera. Deixem sugestões também aí, caso vocês tenham algumas. Um abraço, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!